Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela hora que podemos adorar o teu nome, Senhor, pelo teu consolo, seu conforto e pela tua direção nessa noite para nós, Espírito Santo. Toma o nosso coração, fala conosco, aquieta o nosso coração, Senhor. Queremos descansar em ti e ver que os seus planos são maiores que os nossos, Senhor. Que toda a sua direção, o seu propósito, o Senhor vai fazer o que bem quiser na nossa vida, na nossa família. Por isso confiamos em ti nessa noite. Queremos falar, como Pedro disse, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Queremos colocar sobre o Senhor as nossas ansiedades e preocupações nessa noite, Senhor, para que a tua palavra encontre caminho no nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos dando continuidade, irmãos, àquela série sobre as bases da fé cristã, né? Que na semana passada eu vim de uma viagem longa, não deu para me parar, para meditar na palavra. Então eu resolvi na semana passada não usarmos essa série. Mas hoje nós vamos retomar. Já falamos sobre a doutrina da salvação. Não sei se vocês se lembram, né? Que nós falamos da salvação em 3 estágios, né? A regeneração, a santificação e a glorificação, que a gente chama de salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. E depois nós vimos o resultado dessa salvação. O que a salvação faz em mim? A salvação me dá uma coisa que os estudiosos da Bíblia chamam de filiação. Traduzindo, depois que eu sou regenerado, estou num processo de santificação, como nós vimos, até a glória, hoje eu sou filho de Deus. Então tem a filiação. O que é filiação? É que a Mara tem o Derek e tudo que a Mara tem nela está no Derek. Por que Derek é filho da Mara? Porque se cortar as veias do Derek, o sangue do Derek é o sangue da Mara. Mas não parece que são pessoas distintas? São pessoas distintas, são separadas, mas o DNA dos pais dele estão nele. Então, o que é o novo nascimento? Produz em nós uma coisa chamada filiação. Em nós corre aquilo que a gente chama vida de Deus. É isso que a gente chama de cristão evangélico, fazer parte da igreja local. Só que hoje nós vamos ver não um aspecto da salvação, nem um aspecto da filiação. Nós vamos ver a fé salvadora. O que é essa fé? Primeiro, essa fé ela é uma ação direta de Deus na minha salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que essa salvação ela é uma ação que a gente chama de dom, é um carisma, uma dádiva que Deus te dá. Paulo diz assim, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. O que é fé? Ninguém nasce com fé. Ah, mas eu não tenho fé. Você tem a fé natural, que não te salva. O que é a sua fé? A sua fé serve para escolher a cor da garrafa. Você chega no mercado, você tem uma fé natural, a proporção da sua fé, eu quero a garrafa vermelha. Outro, não, eu quero a garrafa preta. Aí o Gil fala, não, Fábio, eu gosto da vermelha. Isso é fé natural. Outra coisa, com quem você vai casar? Tem gente que gosta de moreno alto, olho castanho. Tem uns que gostam de baixinho, barbudo, olho castanho. Tem outros que gostam de... E isso é o que a gente chama de fé natural, que não acrescenta nada com respeito à salvação. Então, a salvação ela está baseada numa fé que é colocada no seu coração, naquilo que a gente chama de regeneração. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé
natural escolhe a cor da garrafa, escolhe o marido que você vai casar, a cor do seu carro, a cor da casa que você quer pintar. Mas a fé da salvação é uma convicção que o Espírito Santo coloca como dom dentro do seu coração para você enxergar o mundo espiritual que você não via. Quando você estava perdido lá fora da presença de Deus, você não via. E essa fé ela é tão profunda que Hebreus 11:3, Paulo diz assim, pela fé, olha o que a fé faz. Pode ser, pela fé entendemos. Por que eu tenho entendimento que eu sou filho de Deus? É porque a fé me faz entender. Não é que eu vi Jesus morrer, eu não vi... Vamos fazer a pergunta agora aqui. Mara, você viu Jesus morrer na cruz? Você viu, Joana? Eu não vi Jesus morrer. Então como que eu creio numa coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, se eu não estava lá? Eu não vi Jesus ir para o Gólgota, eu não vi Jesus no Jardim da Agonia, eu não vi Jesus carregando a cruz em meu lugar. Por que eu creio? Hebreus 11:3. Paulo diz, pela fé entendemos. A fé, que a gente chama dessa fé inteligente, ela vem com uma ação que abre a expectativa futura. Seu vizinho não vê, de repente você começa a ver, rapaz, Jesus morreu por mim. O cara da esquina do bar não vê, o cara da padaria não vê, mas você que tinha uma vida que não correspondia à vida que todo mundo tinha, daqui a pouquinho essa fé com entendimento te torna uma nova criatura. Isso a gente chama de doutrina da fé. Então o que é a fé? Olha só, Paulo disse, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como que a fé me faz entender? Pela palavra. Esse livro é o livro que gera a fé da salvação. Por isso que toda reunião tem que ter palavra lida, explicada e deixar que o Espírito Santo aplique a vontade dele nas nossas vidas. Por isso que a gente nunca vai dizer o que você tem que fazer ao sair dessa porta. Esse entendimento da fé vem da palavra. E Paulo diz assim, entendemos a palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existiam. Irmão, olha para esse universo. Quem sustenta a lua agora à noite? Amanhã o sol que nasce pela manhã. Quem que está sustentando esse planeta que está solto no universo, irmão? Por que o sol não cai na Terra? Se ele está tão próximo da Terra e ele não consome a Terra. Aqui, irmãos, ó, Hebreus 11:3, Paulo diz, de maneira que o que era visível veio a existir daquilo que não existia. Isso tem que ser pela fé. Por isso que tem pessoa que acha que a gente veio do macaco. Mentira. Nós não somos evolucionistas. Nós somos criacionistas. Nós não cremos em darwinismo, nas evoluções das espécies. Não cremos nisso. Nós cremos que há um Deus que é sempre eterno, que sempre existiu, e do nada ele criou tudo pela sua palavra. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, descansou no sétimo dia. Mas por que nós cremos nisso? Por como? Pela fé. Se eu perguntar para mim, Fábio, tem evidências da fé? Tem. Isso aqui é um livro, irmãos, com fatos históricos. Quer saber a história do mundo? Está aqui. Todo mundo que estuda antropologia, a história humana, tem que estudar esse livro. Se for fazer direito, tem que fazer jura sobre que livro? Esse livro que ensina as leis. Se você for se formar em medicina, qual o livro que você tem que fazer juramento? Fala para mim. Esse livro. Todo desembargador tem que colocar a mão sobre esse livro. Por quê, irmãos? Porque é o livro que gera fé pela palavra no nosso coração. E ele é um livro que fala de 3 elementos da nossa fé. Primeiro elemento da nossa fé. A nossa fé não está baseada nisso
Nem nisso, nem nisso. Nem na garrafa, nem na caixa do óculos e nem no copo com água. Nossa fé está baseada em fatos históricos. Se você for para Jerusalém e quiser estudar arqueologia, você vai encontrar pedaços desse livro espalhados nos museus. Se você quiser ver a casa onde Jesus morou, está lá. Então, o que é fé, irmãos? A fé, primeiro elemento da fé, é a história de fatos que nós cremos. Nós não somos cientistas, mas também não somos contra a ciência, amém? Nós cremos que Deus inspira homens, que Deus dá as coisas para os homens. Segundo elemento da nossa fé, que essa compreensão dos fatos históricos da fé, ela precisa atuar no meu interior. É uma compreensão espiritual. Por isso, a forma que eu vejo não é a forma que a Joana vê. A forma que o Derek vê não é a forma que o Paulo vê. Os fatos da fé, para mim, é um. Agora, a compreensão da fé é o que Paulo fala aos Efésios, tendo os olhos do coração iluminado. Para entender a fé que sai desse livro, para penetrar o seu coração, você precisa de iluminação espiritual do Espírito Santo de Deus. Por isso que todo mundo que lê a Bíblia entende a Bíblia, nem sempre. Por isso tem gente que lê a Bíblia e a vida não muda. Porque a compreensão desses fatos leva ao terceiro aspecto da fé, que é a confiança nesses fatos. Primeiro, os fatos históricos. É uma fé bíblica, uma fé histórica, com arqueologia, científica. Por isso que tem cientista... Vou te contar uma história de um cientista que ele foi para a BBC e falou: a Bíblia é uma mentira. E tinha um teólogo no programa e falou assim: então, vou te fazer um desafio. Você é um cientista, você pega esse livro e à luz da ciência, você me prova que esse livro não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. E ele foi para um quarto, irmãos. Ele era um PhD em ciência, assim. E ele ficou ali uma semana. E ele só comia no quarto, buscando evidência dos erros na Bíblia. Segunda semana, ele parou de comer. Na terceira semana, a mulher desesperou. Batia na porta, ele, não traz nada não traz mais nada não. Um mês lendo a Bíblia. Quando abriu a porta, ele falou: esse livro é um livro científico, com fatos, com compreensão, e esse livro, ele me trouxe uma coisa que eu não tinha: confiança no Deus que se revela no livro. E ele escreveu um livro chamado A Bíblia Tem Razão. E ele foi para a BBC, foi para Londres, viajou o mundo, anunciando o Deus desse livro. Então a fé, primeiro, ela é um elemento que a gente chama da fé em Jesus Cristo, que te é dada pela graça através da palavra, os fatos da fé, a compreensão da fé, é a confiança em quem? Em quem nós cremos. Mas a grande pergunta é essa aqui, eu tenho que fazer uma analogia aqui. É essa aqui. A fé, quando você crê, é igual isso aqui, tá vendo esse copo? Estão vendo o copo? O que tem dentro do copo? Hã? Assim que você era. Vazio, sem forma, não tinha nada dentro. Quando você creu, os elementos da fé foram entrando em você. Vamos de novo, não tinha nada. Mara creu. Aí, um cadinho. Cadinho de fé. Quais são esses elementos da fé que nós recebemos? A gente chama de ensinamento. A fé não é assim, ó, vazia dentro de um copo. Fé tem que ter elemento. Vou usar um exemplo agora. Estou bebendo água? Não, mas eu estou bebendo água, gente. Vocês são loucos. Gente, eu estou bebendo água. Hã? O copo está vazio. O elemento da fé, primeiro elemento da nossa fé, um golinho, doutrina da Trindade.
Tem que encher o copo. Não tem como ser crente em Jesus sem saber quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Marcos 1, 9 a 11 diz assim: naqueles dias Jesus de Nazaré, vindo da Galileia, foi para o Jordão e foi batizado. Logo ao sair da água, viu que o Espírito desceu sobre ele na forma de pomba e ouviu uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Primeiro elemento, ó, a golada da Trindade. Ó. Amém? Um crente tem que saber o que ele crê. O que eu creio? Qual é a minha fé? Tem gente que é igual esse copo vazio. Você pergunta para ele, qual é a sua fé? Ele é um copo vazio. Aí chega a galera da malinha. Quem conhece a galera da malinha, da roupa social, do chapéuzinho, e bate na sua porta. Oi, tudo bom? Nós estamos aqui evangelizando. Conhece o reino de Deus? E a maioria das pessoas hoje, entre aspas, são cristãos. Não nunca vou falar do reino, não. Você sabia que Jesus não é Deus? Ué, é? Mas esse texto que nós lemos aqui diz que Jesus é a primeira pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade, nesse versículo, Marcos 1, 9 a 11, diz que a voz do Pai falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. É a primeira pessoa da Trindade. É o Pai. A segunda é o Filho. E qual é a terceira? Está aqui. Logo ao sair das águas, os céus se abriram e viram uma pomba. Irmãos, Marcos, se você tiver dúvida sobre a Trindade, lê Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Jesus está no meio da água, o Espírito vem na forma de pomba e a voz do Pai, que tipifica o Pai, mostra a doutrina da Trindade. Então a nossa fé não é num copo vazio, amém, irmãos? A nossa fé é cheia da verdade da Trindade. Segundo elemento da nossa fé, é uma coisa que tem uns malditos na internet, vou dar o nome deles. Não escute eles, você vai ficar cheio de dúvida. Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Kreber Lucas. Escuta só os hinos do Kreber Lucas, mas não escuta a pregação. Ricardo Godin. Eles pregam uma doutrina, que nós vamos falar agora aqui, que esvazia o copo. Seu copo está cheio da Trindade. Quando você começa a ouvir Ricardo Godin, Ed Renekiewicz, Antônio Carlos Costa, estou dando o nome que eles são estrelas da internet e estão pregando em tudo quanto é lugar. Eles são esvaziadores de copo. Dessa segunda verdade que a gente chama da nossa fé, que é a soberania de Deus. Eles dizem que Deus não é soberano. Eles creem no teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? O teísmo aberto é assim. A mãe de duas meninas morreram. E elas vão ficar ao acaso, ninguém vai cuidar delas. É porque Deus, eles creem nisso. Que Deus não sabe de nada. Deus não tem consciência do passado, nem do presente e nem do futuro. Deus espera que eu diga para ele o que vai acontecer. Isso é o quê? Fala para mim. Heresia, irmão. Você acha que o ser que criou os céus e a terra, que está sentado no trono, não sabia que a mãe delas iriam falecer? Diz para mim, irmão. E que o Senhor não está cuidando delas? Irmãos, Deus é soberano na criação, na revelação da palavra, na redenção e até no julgamento do justo e do ímpio, irmãos. Se não tem alguém assentado no trono, irmãos, a gente não saberia o que fazer nessa noite. Tereza não saberia o que fazer. Carlinho não saberia o que fazer. Tem tanto alguém sentado no trono que a primeira posição das irmãs é: vamos orar. Olha o que diz o texto de Atos 17, 24, 27, 30 e 31. Paulo, quando chegou no Areópago para pregar, viu uma confusão de deuses. Quando ele chegou lá, tinha um altar chamado ao Deus desconhecido. Paulo falou assim:
Vou encher o copo de vocês, todo mundo com o copo vazio. Paulo olhou o copo vazio da religião. O que a religião faz? Deixa o copo vazio, irmão. Não sabe quem é o Pai, não sabe quem é o Filho, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe que Deus é soberano na criação, na revelação, na redenção, na salvação, no juízo final. Irmão, Paulo olhou para aqueles religiosos em Atenas e vamos encher o copo. Paulo começou a encher o copo dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Você imagina a cara deles, todo mundo com o copo vazio. Paulo diz, vamos encher o copo. Primeira coisa para encher o copo. Olha como Paulo diz, lindamente, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que Deus não está longe de nós. Ora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, ele notifica que todos os homens em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que é o seu Filho Jesus Cristo, que destinou e creditou diante de todos os homens, ressuscitando dos mortos. Que doutrina é essa? A doutrina da soberania de Deus. Quando os atenienses ouviram isso, ganharam um susto, irmão. Porque eles achavam que Deus não estava no controle, que a nossa vida, que a morte, a vida, que os nossos netos, os nossos filhos não estão debaixo do nosso controle. A vida e a morte, irmão, estão nas mãos de Deus. E quando eu ouvi uma mensagem, há um tempo atrás, do Ed René, esse que nega a soberania de Deus na criação, na revelação, na redenção e no julgamento final, ele diz assim, a grande surpresa é que no céu, do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Hitler vai estar sentado. Blasfêmia. Você entendeu? A maldade, e o Ed é o personagem amado pela Rede Globo. Quer fazer programa evangélico, chama o Ed. Ed participa de programa da Patrícia, daquela lá, Patrícia, né, aquela que tem lá da Globo. Tá ali. Por isso a gente precisa crer que a nossa fé ela está baseada num Deus soberano, que tem nas suas mãos o decreto de todas as coisas. Que nada é feito por acaso, que as coisas não estão aí aos léus e às escolhas humanas. Deus é soberano, amém, Tereza? Na morte da mãe das meninas, o que vai ser no futuro das meninas. Vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido. A nossa história, quem escreveu não fomos nós. Olha aqui o texto que nós lemos. Paulo diz assim, você tenta buscar a Deus, tateando, tentando achar, mas não é assim, a gente fica tentando buscar socorro de Deus, socorro daqui, vai para lá. Paulo diz assim, bem que ele não está longe de nós. Que ele é soberano, está sentado no trono, mas será que tu está preocupado comigo, com as minhas netas, com a minha família, com o futuro delas? Claro que está, amém, irmãos? Ele é soberano. Ele é soberano quando eu oro pelo meu filho, consagro Pedro e ele vem autista. Você acha que Deus deixou de ser soberano quando eu tenho um filho atípico? Você acha que ele é soberano quando a vovó perde a calma? Ele deixa de ser... Não, irmão. Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre tudo. O que é isso? É Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, morte, vida, é tudo coopera. Tudo, irmãos. Não há nada nas mãos soberanas de Deus que não estejam focados num único propósito, que é nos fazer dar glória para Ele. Então, essa é a segunda verdade da nossa fé. Percebeu? Que a sua fé não é vazia, amém? Primeira golada da fé, a guarda da fé, Trindade. Qual é a segunda? Soberania de Deus. Nossa fé está baseada
num Deus que está sentado no trono, controlando os céus e a terra. Nós não somos teístas abertos, é heresia. Querer que Deus largou o trono e Deus está passeando por aí no universo sem saber. Ué, aquela guerra aconteceu, eu não sabia. Heresia, irmão. As guerras acontecem porque Deus tem as suas mãos sobre as nações. Você acha que Israel em Babilônia, quem levou Israel para a Babilônia? Fala para mim. Deus. Quem que levou Israel para o Egito? Deus. Quem que fez com que Esther intercedesse diante de Assuero para que os israelitas não morressem? Deus. É Deus, irmão, na história soberana dele. Terceira golada da fé, a nossa fé. Essa aqui, o Ed René falou assim, no programa da Globo. Outra heresia que o Ed prega é essa aqui. Ele, num programa aberto, num domingo, tinha um programa sobre religião de manhã. Eu vi esse programa. E um apresentador perguntou ao Ed, o que você acha da Bíblia? Ele falou um livro comum. O autor? É um livro comum que precisa ser atualizado. Nós temos que rever o que está escrito nesse livro, porque esse livro não é um livro inspirado, infalível, nem autoritário, nem suficiente. O autor falou, então o cara perdeu a calma. Então o que é esse livro, doutor Ed? Ele falou, é um livro comum. Ele falou, pode ver que eu nem abro o livro. Irmãos, terceiro item da nossa fé é isso aqui, a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Sem esse livro, ninguém pode crer na Trindade, nem que Deus é soberano. A maneira de você descobrir quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, é através do livro. Não vai encontrar no livro de geografia, biologia, nem em livros de ismos que tem por aí. Aonde você encontra e aonde está a revelação sobre Deus? No livro. Sobre Jesus? No livro. Sobre o Espírito Santo? Nesse livro. E sobre a soberania de Deus, você tem que ler Daniel para entender a história da soberania de Deus. Você tem que ler o livro de Esther para entender a soberania de Deus lá nos dias de Mardoqueu. Você tem que ler o livro. Então a Bíblia é a base da nossa fé, irmãos. Não tem como crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num Deus glorioso assentado no trono, se você não crê na autoridade da Bíblia. Por isso eu vou dizer, esse livro não precisa de atualização, amém? Quem precisa de mudança sou eu. Esse livro é eterno. Olha como a Bíblia diz. 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo diz assim, toda a Bíblia... isso é tão... O que você está vendo aqui? Como que é aqui? Letra em papel branco. Mas olha só o texto que eu vou ler. Toda a Bíblia é soprada por Deus. Essas linhazinhas que nós lemos aqui em Colossenses 1, 23, quando Paulo diz, né, a fé é um livro, irmão, soprado por Deus. Mas como assim, irmão? É assim, Deus... O Antigo Testamento, Deus falava com os homens. Usava profetas e... Chegou uma certa maneira que Deus queria que aquilo fosse registrado. Então Deus chamou Moisés, pegou o conhecimento que ele tinha. Moisés era versado, né? Você pega Atos 7, diz que Moisés era versado em todo o conhecimento do Egito. Vamos colocar por baixo, Moisés era um magistrado, era um doutor em direito. Então, quando Deus quis inspirar Moisés para escrever o livro de Gênesis, você sabe, quem escreveu o livro de Gênesis foi quem? Moisés. O que Deus fez? Deus fez isso aqui, ruar no hebraico. Soprou no coração de Moisés e tudo que Moisés tinha de conhecimento humano agora se torna uma revelação, um véu tirado. Estava tudo obscuro, de repente vai saindo.
Moisés entende que a criação original de Deus é um processo progressivo. Primeiro dia, segundo dia, ele vai escrevendo e o Espírito vai soprando ele. Irmão, é isso que Paulo está dizendo. Toda a Bíblia é soprada por Deus para quê? Para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te educar, a fim de que você, homem e mulher, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso nós temos que crer primeiro, na inspiração da Bíblia, é a nossa fé. Amém, irmãos? A Bíblia é inspirada. Ela não foi escrita por homens, foi? Homens movidos pelo Espírito Santo. Deus não roubou. Tipo, agora, eu não estou ouvindo Deus falar, mas eu sinto, parece que tem um troço em mim, irmãos. Um troço que fica assim na minha cabeça, porque eu sei que eu não posso falar isso. Eu sei quem eu sou, irmão. É um troço que penetra sua mente e vai colocando as coisas. É um negócio estranho. Mas quando você vê a Bíblia, lá em Pedro diz, homens foram movidos. A consciência de Pedro pensando na pesca, de repente Deus, regeneração, santificação, Deus foi colocando as coisas, porque Deus vai se movendo para o quê? Para que a gente creia na inspiração da Bíblia. Segundo, que a Bíblia é infalível, não tem falha, irmão. A Bíblia tem falha, erro? Não. Se a Bíblia tem falha e erro, irmão, a Bíblia não é verdadeira. Agora, a Bíblia não escondeu os erros de Davi. É aí que alguns tentam argumentar. Tá vendo? A Bíblia tem erro. Ela tá expondo lá o pecado de Davi. Diz até que Davi era namorado de Jonathan, que tinha um relacionamento homossexual. O Ed fala. Ele fala, não, ele era namorado. Quando ele ia pra caverna de Adulão, ele ia namorar o... Heresia, irmão. Quando diz que Davi amava Jonathan, não era amor de Mara para Paulo, amor sexual, não, irmão. Era amor que eu tenho pelo Derek, amor de irmão. Você entendeu? Amor sexual é para Ellen. O amor para ele, que eu falei lá nos Irmãos de Cabo Sul, é o amor fileu. O meu amor para Ellen é o amor eros, é o amor sexual. Então não pode atualizar a Bíblia é infalível. Terceiro, a Bíblia tem autoridade, que eu não tenho. Por isso, quando Jesus, pequeno, com 12 anos, lá no templo ensinando, como que o povo falava? Ele fala com quem tem o quê? Autoridade. Porque ele pegou o Antigo Testamento, ninguém falava igual ele. Ele abriu o Antigo Testamento e falava, no princípio, criou... Os religiosos que ficavam lendo lá no templo sem autoridade. Porque Jesus entendia que a Bíblia era soprada, inspirada, infalível e autoritária. Quarto, ela é suficiente. Não precisa colocar nada e nem tirar nada da Bíblia. Ela é totalmente suficiente. Tereza agora está nessa situação. Pode abrir a Bíblia ali, vou te falar. Eu passei por algo igual da irmã. Aí eu tava com o copo vazio. Copo vazio! Eu acho que eu vou até embora desse negócio aqui, negócio de comunhão. Aí eu sentei desiludido. Aí meu tio, que não era cristão na época, ele bateu e falou assim, mas você não fica lendo aquele livro? Chamou a Bíblia daquele livro. Eu falei, eu fico lendo, mas com perda, situação, tribulação. Aí ele falou, você tem que acreditar no livro que você lê. Eu fiquei olhando para o alto, aí entrei. Peguei o livro, fui no Salmo 23. Eu nunca tinha lido o Salmo 23. Como eu li naquele... Eu tinha 17 anos quando a minha mãe morreu. Não sabia o que fazer, eu tinha cuidado dos meus irmãos. Tinha um monte de coisa para fazer. E a palavra foi, e até hoje eu estou dentro dessa palavra do Salmo 23. O Senhor, irmão, porque a Bíblia é suficiente quando quem ama, quem a gente ama morre, cuidado dos nossos netos, desemprego ou emprego,
quando está com dinheiro, quando não está com dinheiro, quando a aposentadoria é cortada, irmão. Lê o Salmo 23, lê para você ver. Lê com outro, ou lê como eu falei aqui, como soprada, a Bíblia é soprada por Deus. Então, o que enche o nosso copo, qual é? O terceiro, a Bíblia. Ó. Se você não lê a Bíblia, você fica assim. Quem já experimentou não ler a Bíblia? A gente não sai para trabalhar assim? Vazio. Aí pega lá o que tem que fazer vazio. O que está faltando? Que você não leu a palavra. A única coisa que pode encher o seu interior é esse livro. Só a palavra. Para a gente avançar mais um pouquinho, a Bíblia também fala sobre pecado. Ninguém fala sobre pecado. A gente acha que as coisas estão acontecendo por aí porque tem que acontecer, mas Paulo diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pecado é um dos elementos da nossa fé, que a gente precisa crer que nós somos pecadores. Por sermos pecadores, existe tantas coisas aí ao nosso redor. Pessoas em vício. É o pecado, irmão. Pessoa que morre e foi para o inferno do nosso lado. É o pecado. Essa humanidade inteira, eu vou te dizer a verdade, sabe o que eles são? Todos pecadores, incluindo a gente. Qual é a diferença? É que nós tínhamos o copo vazio, nós tínhamos o copo cheio de quê? De pecado. Cada um com uma medida. Dá nome ao seu pecado. Não dá não, fala não. Pode ser grave. Mas se lembra da mulher pecadora, quando ela chegou? Jesus, quando chegou, o copo estava vazio. Ela era adúltera. O que é adúltera? Ela gostava de fazer sexo com quem ela não era casada. Ela passava na esquina de Jerusalém, tem um lá, fazia a mão, ela levava para a tenda. Outro levava para a tenda. Quando os religiosos viram Jesus vindo, eles andaram com ela. Pegaram pedra para matar ela. Porque queriam apedrejar a mulher. Ela era pecadora. Só que o copo estava vazio. Quando eles pegaram as pedras, Jesus começou a escrever sobre o pecado deles na terra. Você viola o primeiro mandamento, você viola o segundo, você viola o terceiro, o quarto. Foram saindo cada um do mais velho ao mais novo. Tinha até criança, adolescente envolvido aquele negócio de pecado, irmão. É muito grave. Até que quando Jesus levantou os olhos, não viu ninguém. Só estava ela em pecado ali diante do Senhor. O Senhor vira para ela e fala, mulher, onde estão os seus acusadores? O que o pecado faz contra eu e você? Nos acusa. Por isso que quando você tira a doutrina do pecado da igreja, todo mundo é bonzinho. Todo mundo vai para o céu. Já percebeu? O cara tá lá. Ele não crê na Trindade, ele não crê na soberania de Deus, ele não crê na autoridade da Bíblia, mas o Ed diz que ele vai se assentar do lado de Deus, junto com o Hitler. Duvido, irmão. Duvido. Por causa de quê? Porque o Senhor virou para a mulher e falou assim, onde estão os seus acusadores? Ela falou, não sei, foram embora. O Senhor falou, vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer? Que mesmo depois de crer na Trindade, na soberania de Deus, na autoridade da Bíblia, na inspiração da Bíblia, na infabilidade da Bíblia, na suficiência da Bíblia, você ainda é um pecador. Então não brinca com o pecado. A doutrina do pecado foi tirada da igreja. Tem pessoa que acha que ir para a igreja porque tem que tirar a doutrina do pecado. Então todo mundo é bonzinho. Hoje qual é o tipo de pregação psicológica? Fica ali, como que é? Massageando o ego, né? Meu lindo, minha linda. Não é isso. Outra verdade da nossa fé é a redenção. Eu preguei domingo lá em Cabo Sul. A salvação. Efésios 1:7, Paulo diz assim, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, a riqueza da sua graça. Se a gente não vermos que somos pecadores, não veremos em nós a necessidade de um Salvador, de sermos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que a maioria das pessoas hoje, por não conhecer
a doutrina da redenção acha que são pessoas boas. Uma pessoa erra, ela fala lá, tá vendo? Voltou para a bebida. Mas você é tão fraco quanto ele. Só que o seu vício é outro. Então a redenção, o que ela faz? Ela me transporta do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é doutrina, irmão. Isso é a nossa fé. Eu estou falando da sua fé. Você entendeu? A fé não é um copo vazio. O que tem que encher esse copo? Primeira pingada da nossa fé: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segunda, Deus é soberano e está reinando sozinho no trono. Terceira, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus e não precisa ser atualizada. Quarto, o homem é pecador e vai para o inferno se não crê em Jesus Cristo para salvação. Amém? Tem que ser redimido, tem que crer que Jesus verteu o sangue dele na cruz. É o quarto elemento da nossa fé. Ó, o copo está enchendo. Você entendeu? Qual é o outro elemento da nossa fé? O Espírito Santo. Se você não crê no Espírito Santo, você nem é crente. Mais uma pingada da fé. Ó, é o pingo da obra do Espírito Santo. Tem que encher o copo, irmão. O que eu estou tentando explicar para vocês é que não tem como ter fé se o copo é vazio, irmãos. Você crê em crer? Eu creio. Eu creio que Jesus me salvou, não é suficiente. Porque uma hora as testemunhas de Jeová vão bater na sua porta. Os homens da plaquinha, quem já viu os homens da plaquinha? Calça preta e camisa branca e gravatinha preta, os mormons. Outra hora vai chegar os adventistas do sétimo dia. Eles não usam calça branca, eles usam roupa esporte igual a mim, mas andam com uma revista chamada O Grande Conflito. E também vai bater uma outra que eles não batem na porta. Igreja Cristã Maranata. Eles atraem pelo louvor, adoração. Você chega lá, sua mente fica bloqueada. Não crê na autoridade da Bíblia, não crê em nada. Então, irmãos, o copo não pode estar vazio da fé, amém? O copo tem que ter a trindade, tem que ter a soberania de Deus, tem que ter a Bíblia, tem que ter a doutrina do pecado, tem que ter a doutrina da redenção e a doutrina do Espírito Santo. Ó, tá enchendo. O que é a doutrina do Espírito Santo? Sem conhecer o Espírito Santo, ninguém pode ser salvo. Paulo diz em Romanos 8 assim, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é de Jesus. O que o Espírito Santo faz? Me explica, Juscelia. Juscelia é filha. Que a mãe tá com o olho arregalado. A mãe foi até curada. A palavra vem, vai. O que o Espírito Santo está fazendo agora, Tereza? Aqui agora, que ele está aqui. Amém, irmão? Só ele pode estar fazendo isso aqui que está ouvindo aqui. O que ele faz? Eu vou ajudar vocês. João 16, 8 a 11. Só vou ler para vocês entenderem o que o Espírito Santo está fazendo agora em Itaboraí. Agora! Quando, João 16, 8 a 11, quando o Espírito Santo vier, ele veio ou está vindo? Hã? Fala, Gil. Já veio? E o que ele fez quando ele veio e me encontrou em pecado? Olha o que ele fez. Ele me convenceu, te convenceu que você era pecador. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? O que é pecado? Pecado é beber cachaça. Pecado é fumar cigarro. Dá nome ao pecado. Fala pra mim o que é pecado. Dá um nome aí de pecado pra mim. Arrebentou, botou todo mundo junto. Mas Jesus aqui, ele diz que pecado é não crer nele. Você pode estar não bebendo, não fumando, não traindo sua mulher e ir para o inferno. O que é pecado? É não crer em Jesus. O que o homem bebe, fuma, cheira, rouba e trai a mulher? Porque ele não crê em Jesus. E é impossível crer em Jesus sem o Espírito Santo te convencer e me convencer. Ele tem que abrir o nosso coração.
Olha o que Jesus disse. Ele vai te convencer que você é pecador e tem que crer em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Essa é a obra do Espírito Santo. Se o seu copo não tem a doutrina do Espírito Santo, você nem é crente. Vou te fazer, pega uma agenda, bota uma roupa, sai aqui no noteiro de porta em porta. Se não for crente, você não fala não. Mas se for crente, você fala assim, eu vim aqui fazer um censo, eu sou do IBGE, eu queria perguntar para você o que é a doutrina da Trindade. Ah, volta depois. Aí vai em outra casa, quem é Deus? Deus é soberano. Eu sabia que o pecado existe, irmãos. Nós estamos diante de uma verdade tão profunda sobre a doutrina da fé, que hoje a fé que é pregada no Brasil, ela é chamada da confissão positiva. Eu não queria falar, mas vou ter que falar. O que é a confissão positiva? Ela veio dos Estados Unidos por Kenneth Hagin. É um falso pastor que morreu, aleluia, foi para o inferno. Ele começou a dizer que a fé precisa ser materializada, heresia. Que a fé precisa ser vista para que ela exista. O primeiro a abraçar isso no Brasil é um homem chamado Edir Macedo, em 1970. Depois o primo dele, Romildo Soares, R.R. Soares. Eles começaram a materializar a fé. Tudo tem que ser por vista. É copo, é água, é vela, é sal. Era igual o catolicismo na era medieval. Mas a fé, ela não pode ser vista. Eu não posso chegar aqui e falar, Tereza, essa situação sua, bota um copo lá que eu vou orar. Não posso, eu tenho que orar aqui por ela. Amém? A fé dela não está baseada no copo d'água. A fé dela está baseada em Jesus. Só Jesus pode socorrer. Você entendeu, irmãos? Isso inundou a igreja. Quando você pergunta sobre fé, as pessoas não sabem definir fé. Acha que fé é fé na luz. Fé é na água, na aliança. Fé no... O negócio ficou tão brabo que tem um doido, chapeleiro maluco, conhece ele? Ele passa o suor e vende a toalha. Nem preciso falar o nome nenhum. Tem uma agora aqui que eu vou dar nome, a Batista da Lagoinha de Alphaville. Cobrou para batizar as pessoas na água. Então, tinha fila, R$2.000 para ser batizado. Sabe por quê? Falta a fé da salvação nos crentes. Falta a doutrina da Trindade, a soberania de Deus, a revelação da palavra, a doutrina do pecado, doutrina da redenção, doutrina do Espírito Santo. E para a gente ir terminando, a doutrina da igreja, essa aqui não precisa nem falar. As pessoas acham que igreja é o lugar onde você vai. Não lê a Bíblia. O que é a igreja? Atos 20, 28. O que é a igreja? Paulo diz assim, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Não existe igreja de Fábio, de Derek, de fulano, de ciclano. A igreja de Deus, amém, irmão? Por isso que a gente não exclui ninguém da igreja, a gente ora pelos irmãos. O que é a igreja? É de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Mas como que é a igreja? A igreja tem dois aspectos. Ela é militante e triunfante. Aqui está a igreja visível, militando. O que é a igreja militante? Que abraça a Tereza na dificuldade dela. Nas perdas, na situação das netas. E se eu falei com o Derek, se houver necessidade, a gente financeiramente ajudar. Amém, irmão? Então nós somos igreja visível. Igreja no céu é fácil, já morreu. Ser igreja no céu, né, de Hebreus, que Paulo diz, a igreja dos primogênitos arrolado no céu. Tá todo mundo... Não tem nada, tem problema no céu? Aí, não tem. A igreja triunfante não tem mais problema, por isso que não tem briga.
não tem discussão, não tem atrito. Agora, a igreja visível é a igreja que tem pessoas com dificuldade. E nós chamamos essa igreja de igreja local, ou ela é nas casas, ou ela é no local de reunião maior, ou ela é debaixo de uma árvore, ou ela é no shopping, aonde quiser reunir. Isso é uma doutrina. Você saber que a igreja tem uma doutrina chamada doutrina da natureza da igreja. Os crentes não sabem. Os crentes acham que igreja é o lugar que eles procuram. Um irmão me falou, é irmão, né? Ele falou assim, não, irmão, eu gosto de uma igreja mais agitadinha. Eu falei, pô, que legal, né? Eu também gosto. Não, não é isso que eu tô falando, não, irmão. Eu gosto de samba. Eu gosto de... Falou assim pra mim, ele falou, eu gosto de um remeleixozinho. Eu falei, que isso, mano? Ele gosta de dançar. E a igreja dele é uma igreja de afro, né? Bem... Ele falou, vai lá pregar. Eu falei, eu vou, né? Mas eu vou nem gravar, nem levar o 10. Imagina a gente... Imagina a gente dar lugar, né? Então a igreja, ela é de Deus, irmão. Amém? Não tem... A ressurreição dos mortos é outra verdade que os crentes não acreditam mais. Saber que os crentes não acreditam mais na ressurreição? Por isso que tudo neles é aqui. A confissão positiva trouxe uma falsa doutrina chamada teologia da prosperidade. É tipo assim, você quer conquistar o coração de Deus, quanto você ganha? Eu ganho R$ 1.000. Então você não dá só 10% para Deus. Você tem que dar no mínimo uns 40%, que você vai alegrar o coração de Deus e Deus vai te fazer próspero. Uma irmã me procurou numa cidade e ela me contou o que esse grupo fez com ela. Falou, vamos ter um evento aqui, você faz os 3.000 bombons e vai para lá no evento. Só que lá no evento tinha a barraca deles. Tadinha da irmã. A irmã pegou, foi com as caixas de bombom para lá, não vendeu um bombom. Porque os bombons eram vendidos na barraca oficial da igreja. E a irmã saiu e virou pro bispo e falou assim, bispo, eu não consegui vender um bombom. O bispo virou para ela e falou assim, é porque você não tem fé. Se você exercitasse a sua fé, você ia vender todos os bombons. Vai para casa, distribui esses bombons e exercita a sua fé. Não é isso, irmão. A nossa fé não é para conquistar coisas terrenas, amém, irmão? Se você não tem o dom da graça, daquilo que a gente chama de ministério de riquezas materiais, então você tem que trabalhar todo dia, acordar todo dia, conquistar todo dia, lutar todo dia. Não tem como. E por último, a volta de Jesus Cristo. Essa aqui é a nossa fé. Ninguém nem mais fala na volta de Jesus Cristo. Se você falar, nós falamos em um certo lugar, a irmã falou, não. Virou para a irmã e falou assim, não fala disso não. Tadinha da irmã, estava toda machucada, ferida, né? Toda inchada. Ela falou, não fala de volta de Jesus não. Mas quando você pega Tiago 5:7, Tiago diz assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, conhecer quem é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, soberania de Deus, a Bíblia, o pecado, a redenção, o Espírito Santo, a natureza da igreja visível, né? Invisível, militante, triunfante, a ressurreição dos mortos. Nossa vida não está baseada nos bens terrenos, carro, casa, família. Uma hora o Senhor te chama. Aonde tem que estar a nossa fé? Na paciência de que Jesus vai vir. Isso é fé, amém, irmão? Fé não é isso aqui, ó. Copo vazio. Fé tem que encher copo. Quando as pessoas chegar perto de você e te perguntar como que é a vinda de Jesus, Mara, você tem que explicar para ela. Ah, não sei. Chama o Derek. Ah, não sei. Chama o seu marido. Irmão, a gente tem que saber o que nós cremos. Porque eles vão bater na sua porta. Eu estou falando.
Uma hora eles vão encontrar a sua casa. E se você não conseguir responder, Pedro diz, tem que saber responder a razão da nossa fé. Se você não sabe dizer o que você crê, daqui a pouquinho você está de malinha. Não, encontrei a verdade. Como é que verdade? Já, entendeu? Tem um que recebeu. Ele recebeu eles. A mulher ficou toda animada, a mulher dele. Ele foi se afastando, começou a ficar de longe. Você sabe quem é? Começou a ficar de longe. Quando negou a doutrina da Trindade, que Jesus não é Deus, ele começou a bater neles. Eles vão disfarçando, né, porque eles não gostam de confronto. Ah, vou trazer o ancião, porque eles não sabem, ele leva o doutor do salão do reino. Né? Então, irmãos, vamos nos agarrar àquilo que nós cremos, amém? A nossa fé tem que ser uma fé, não no acaso, que a nossa fé esteja baseada em verdades, amém? Por isso que Jesus falou assim, não sei, agora vocês vão entender esse texto. João 8,32. Conhecereis a verdade. E a verdade. O que é a verdade? É a sua fé. Verdade é o que você crê. Se você não tem verdade, como que você vai ser liberto? Você crê em quê? Ah, eu creio. Teve um irmão que congregou com a gente em São Gonçalo. Encontrei ele no shopping um tempo desse atrás. Ele falou, irmão, eu tô embarcando numa nova aí. Eu falei, que nova? Ele falou, não, rapaz, você sabia que quem vai vir trazer o Senhor e arrebatar a igreja vai ser os OVNIs. Eu falei, que isso, irmão? Os ET, gente. Eu falei, arrebata. Os ET vai levar a gente. Vai ter uma conspiração, ficar vendo o vídeo. Você tem dúvida da sua fé? Vou te dar referência de livros. Compre Fundamentos da Fé Cristã, de John MacArthur, que faleceu. Compre As Bases da Fé Cristã, de Weiningruden. Tem que ler. Se você ficar esperando. Eu vim de uma seita. Eles sabem onde eu vim. Que nega a Trindade. Nós viemos de uma seita. Nega a Trindade. Nega a suficiência de Cristo. Nega a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nega a natureza da igreja. Imagina se eu ficasse lá em Angra dos Reis há 15 anos atrás. Fala comigo, Senhor. Eu teria uma seita em Angra dos Reis. Tem que ler. Livro. Fundamentos da Fé Cristã, as bases da fé cristã, os vocábulos de Deus de J. Packer. Irmãos, compre e leia. Estou falando porque é isso que eu faço. Se você não lê uma hora, alguém vai te arrastar. Alguém vai pegar você, vai te enredar, vai tentar trazer um ensinamento novo, um falso ensinamento. Isso aconteceu comigo. Eu era filho de assembleiano, nasci na Assembleia, que cria em tudo isso. De repente, fui contatado por heréticos que me desviaram da fé. Mas voltei, amém? Deu tempo para sair. Saí, tô arrebentadinho ainda, tomei de vez em quando a vontade de recuar. Aí vamos voltar. Né? Senhor nos guarde, né, pra gente ter uma fé genuína no Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Agradecidos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que é autoritária, infalível. Como Davi mesmo falou, como o jovem guardará os seus caminhos, é pela sua palavra, Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, não deixe nos perder a revelação da tua palavra. Usa o teu Espírito Santo para nos iluminar nessa noite. Ilumina os olhos do nosso coração, traz de volta a intenção original do seu Espírito para nós, Senhor, revelando-nos mais a sua pessoa gloriosa. Queremos te conhecer na palavra, ir ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, conhecê-lo como um Deus soberano que governa os céus e a terra, te conhecer como um Deus que é suficiente, que nos revelou a tua palavra, que não precisa ser atualizada, nela não há erro. Nós cremos pela fé na inspiração da tua palavra. Por isso não negociamos a autoridade da Bíblia.
Não cremos que abrir a Bíblia vamos te encontrar, nós cremos no estudo da palavra, na leitura dedicada, memorizar a palavra, ruminar a palavra, Senhor. Abra o nosso coração, Senhor, para a tua palavra, que revela que somos pecadores, mas temos um Redentor suficiente, que torna pecadores em salvos. Oh, Deus, muito obrigado pela palavra, que também nos é revelada pela obra do teu Espírito Santo. Usa o teu Espírito Santo nessa noite para falar conosco, abrir o nosso coração, nos ensinar, Senhor. Não que os homens têm falado, nem mesmo que temos lido, mas é aquilo que está no seu coração. E o teu Espírito que mora em nós nos guie, Senhor. Nos mova, nos revele mais do Senhor. Como 1 João diz, que a unção do Espírito, que dele recebeste, ela permanece em nós. E não há necessidade que ninguém nos ensine coisa alguma, mas que o teu Espírito nos convença nessa noite, nos ensine que somos pecadores, que precisamos da sua justiça, Senhor, porque o seu julgamento virá na sua segunda vinda, quando os mortos ressuscitarem e nós estivermos diante do seu trono, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra que diz: bem-aventurado foram aqueles que amaram a tua palavra e não negaram o seu nome, Senhor, e vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Senhor, prepara o nosso coração para a sua vinda. Senhor, ainda lembramos da Teresa, Senhor. Senhor, consola a tua filha. No meio de toda essa situação, que a sua mão esteja sobre ela, sobre as suas netas. Cremos no Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que também provê todas as coisas. Por isso, entra com providência. Resolva essa situação, Senhor. Não decretamos e não determinamos, mas declaramos que somos necessitados da sua ajuda, que precisamos da sua companhia para socorrer a Teresa. Senhor, toma em tuas mãos, faz a sua vontade, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém.